Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista, aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru, o nosso espaço para a prestação de contas do parlamentar bauruense. Recebendo hoje aqui em nosso estúdio o vereador Cabo Elinho, do PL, gentilmente aceitou o nosso convite para este bate-papo. Vereador, seja bem-vindo. Olá, Lide, muito bom dia. Para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês e fazer esse bate-papo, né? E que para nós é uma prestação de contas para toda a sociedade. Muito obrigado. Vereador, gostaria de repercutir alguns pronunciamentos, assuntos que você trouxe para debate na tribuna, mas vou começar por duas audiências públicas convocadas pela Comissão de Indústria e Comércio aqui da Casa de Leis, da qual você é membro. Uma delas discutiu sobre segurança pública nos distritos industriais. E a segunda falou sobre a situação da região central, além da segurança pública, a reforma do calçadão, zeladoria. Eu queria que você destacasse, trouxesse aí para a gente um pouquinho o resumo do que foram esses dois debates aqui no plenário da Casa. Tá certo. Em primeiro lugar, falando aí sobre a questão, né, tratada com relação ao centro. O centro de Bauru, a gente sabe que passa por várias dificuldades, né? Questão de estacionamento, calçadão que está em reforma, né? Uma reforma aí demorada, que já atrasou bastante. E tem também a questão dos furtos, né? Principalmente nos estabelecimentos comerciais. Então é furto, né? Alguns roubos, o tráfico de droga, que acaba sendo um motivador de vários outros crimes. Tudo isso a gente trouxe na discussão, na audiência pública, e é importante, né, esse tipo de audiência pública para que todos os atores, né, responsáveis e, na verdade, envolvidos, né, por aquela situação, possa se manifestar e entender, principalmente, né, qual é a parcela de responsabilidade, aonde que a gente deve investir mais para que a gente consiga diminuir na verdade, a prática do crime e também melhorar a sensação de segurança para os usuários, né, do centro de Bauru. Um dos fatores apontados nessa audiência pública que discutiu a situação da região central foi a questão da iluminação pública, né, como um dos fatores preponderantes para garantir, para se assegurar a segurança pública ou a sensação de segurança da população ao circular pelo centro da cidade, né, vereador? É isso, Lid. Bastante importante a gente ressaltar sempre, até porque existe normalmente aquela ideia de que segurança pública é só a atuação policial. E, na verdade, não. A gente sabe que segurança pública, a própria Constituição, ao determinar, né, segurança pública, ela diz que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então, em se tratando de segurança pública, todos nós temos uma parcela de responsabilidade, inclusive o município. Então, é o município, é o Estado, é a União e também os usuários, né? Os usuários do sistema, né? Os donos de loja, os moradores locais. A responsabilidade é de todos. E tem uma fala que eu sempre trago que é assim: ambiente degenerado, ele produz conduta degenerada, né? Isso a gente sabe desde sempre. Nós sempre citamos aí, né, aquele fenômeno de Nova York, do então prefeito Rudolph Giuliani, que trouxe a teoria da janela quebrada. Se tem uma janela quebrada e o responsável por ela não se preocupa em corrigir, né, em acertar, aquela janela quebrada ela vai produzir outras, até por imitação. Então, são dois fatores. O Estado agir para punir aquele que quebrou a janela, mas aquele que teve a janela quebrada também se preocupar em consertar, porque o ambiente degenerado, ele tende a trazer condutas degeneradas. Uhum. Outra audiência que foi realizada, né, sobre a situação dos distritos industriais, inclusive foi abordada nessa audiência, além dos problemas associados à falta de infraestrutura em alguns deles, né, a questão da subnotificação de furtos e roubos ali na região, no Distrito 3. Como é que está a questão ali, vereador? Sem dúvida. Eu participando dos grupos, né, que tem lá os proprietários de salões, enfim, de empresas, a gente
se depara algumas vezes, ó, a empresa foi furtada, mas eu nem vou chamar a polícia, porque não adianta nada. E na verdade é um erro, porque todo registro ele entra para uma estatística. E essa estatística, ela vai direcionar ações do policiamento. Mas além de servir para direcionar ações do policiamento, ela serve também para a gente trazer, né, a amostra para o poder público, né, para demonstrar onde necessita de maior atuação ou investimento, né, na infraestrutura para garantir a segurança. Então isso é muito importante. E o que a gente percebeu, né, nessas reuniões é que muitos diziam exatamente isso. Houve a prática do crime, mas deixa de notificar e aí não entra na estatística para o gestor que está lá, por exemplo, no batalhão, né, para ele não tem o crime ali. E também para o poder público, né? Quando a gente vai cobrar ações, por exemplo, do executivo, não tem estatística de crimes em determinada localidade. Mas a gente sabe que tem bastante reclamação dos proprietários, porque de fato foi vítima e acaba que não registrando. Então, isso é um problema também. Isso não vale só para os distritos industriais, né? Para todos os pontos da cidade. Sem dúvida. Moradores que têm as casas violadas, por menor que seja o furto, é importante registrar, porque vai entrar nas estatísticas. E aí, vou citar só um dos programas, né, de policiamento. Policiamento orientado para o problema. Esse policiamento orientado para o problema, ele é desenvolvido justamente a partir de estatísticas, em que pese a necessidade, né, da atuação preventiva, a atividade policial militar especificamente é ostensiva e preventiva, mas quando há, né, a falha na prevenção, quando ocorre de fato o crime, é muito importante notificar para ir direcionar programas de policiamento, como está ocorrendo agora nas fiscalizações dos ferros velhos. Então ficou demonstrado que alguns ferros velhos, é importante a gente falar sobre isso, não são todos, a gente sabe da importância, né, do trabalho com recicláveis, mas aí a gente sabe também que aqueles ditos clandestinos acaba fomentando furto e até o tráfico de droga na cidade. E a gente tem percebido nos últimos meses, nos últimos anos, um crescimento muito grande do número de furtos de fios de cobre. Isso também tem a ver com essa questão dos ferros velhos, né? Você até mencionou na tribuna a questão da Operação Corrida. Foi uma operação montada, concebida justamente para atuar, fiscalizar esses pontos. Exatamente. Os proprietários, os ilegais, é sempre bom ressaltar, eles são os receptadores, né? Então, se existe o receptador, vai ser fomentado o furto. E o cobre hoje tem valor agregado muito alto, né? E aí acaba sendo um atrativo, né, para o criminoso, para o ladrão, né? As pessoas às vezes não gostam que a gente usa essas denominações, né? Mas o cara que furta, ele é ladrão. E o ladrão, ele acaba buscando o fio de cobre porque tem alto valor agregado e tem quem compra lá na ponta da linha. Então, essas operações tem acontecido aí apreensões de fiação de cobre e tudo mais, que os proprietários, né, não conseguem determinar a origem. Então, eu acho que é uma forma de acabar nunca vai acabar, mas de diminuir o furto do fio é justamente pegando os receptadores. Então, os receptadores, além de estar cometendo o crime de receptação, eles estão fomentando o furto lá na ponta da linha. E aí a gente sabe que o ladrão de fio, né, ele furta de empresa, de residência, de escola pública, né, seja municipal, estadual, e o transtorno que esse tipo de crime gera, transtorno e prejuízo para toda a sociedade. Só para as pessoas entenderem que estão nos ouvindo, nos assistindo, a Operação Corrida ela foi protagonizada pela Polícia Militar em Bauru, em conjunto com as Secretarias do Planejamento, Meio Ambiente e Saúde. Vereador, falar sobre as bicicletas motorizadas, esse foi um assunto que foi trazido à tona
na sessão ordinária dessa semana, né, por alguns colegas, o senhor também comentou sobre isso, alguns moradores têm procurado os gabinetes aqui da Câmara Municipal para reclamar sobre alguns transtornos gerados aí com as pessoas que usam bicicletas motorizadas, desde excesso de barulho até a não obediência às normas de trânsito. É isso? Exatamente. Se torna um problema de saúde pública, um problema, né, de perturbação ao sossego ou tranquilidade, mas tem o risco que essas pessoas, normalmente menores de idade, correm ao fazer a utilização desses instrumentos, né, sem equipamentos adequados, sem instrução, né, de trânsito, aquelas normas mais básicas do trânsito. Então não param em semáforo, né, não para onde tem placa pare e acaba, além de se expor, expondo outras pessoas a risco. E as pessoas vêm nos procurar porque acredita que a polícia militar pode agir, pode tomar atitudes no sentido de apreender e tudo mais. Mas a polícia vai trabalhar de acordo com a lei. A legalidade para o agente público é praticar aquilo que a lei manda. Diferente da legalidade para o cidadão comum. Para o cidadão comum, tudo aquilo que a lei não proíbe é permitido. Mas para o Estado e para os agentes do Estado, legalidade é fazer aquilo que a lei manda. E até então, o CONTRAN tem uma regulamentação, mas que passa a ter vigência só a partir de 1º de janeiro de 2026. Até então, não existia norma que permitisse a apreensão, a autuação dessas pessoas, usuários desse tipo de equipamento. Vereador, para a gente finalizar, eu queria repercutir também um assunto que o senhor trouxe para debate na tribuna, que é a questão das adegas aqui no município, né? O senhor falou sobre os problemas de segurança que muitas vezes são causados pelas pessoas que frequentam este local e que muitas vezes não têm a delimitação, né, da presença delas nas calçadas, acabam correndo risco aí de acidentes. Qual é a preocupação com relação a esse tipo de estabelecimento? Eles são fiscalizados? Existe legislação aí que regulamenta o funcionamento deles? É uma outra preocupação, Lidy, você falou bem, porque eu, particularmente, eu não sou contra a adega e não sou contra nenhum tipo de comércio. Eu acredito que o cidadão ele tem que ter liberdade, né, para empreender e tem que ser incentivado a isso, mas dentro de normas, dentro do respeito ao silêncio urbano e etc. E o que a gente tem recebido muita reclamação é justamente sobre barulho, sobre o consumo de outras drogas além do álcool. E aí a problemática, né, para algumas é que a legislação aplicada para as adegas hoje é aquela aplicada para bares e similares. Ocorre que os bares e similares, né, quando atende um cliente, está lá dentro de uma área, né, permitida e que foi produzida para isso. O bar tem lá as mesas e tudo mais, as adegas não, né? E essas pessoas acabam usando calçada e muitas vezes a própria rua. E aí, além do transtorno para motoristas, né, para os pedestres que não conseguem utilizar as calçadas, tem a questão do barulho. Então eu defendo que tem que ser regulamentado e fiscalizado, para que as pessoas possam sim empreender, mas empreender com responsabilidade. Só para que as pessoas façam a correlação, a gente pode dizer também que as adegas são aqueles famosos disques bebidas, que as pessoas acabam indo até lá, comprando bebidas muitas vezes por valores mais baratos do que em bares e ficam por lá mesmo na calçada consumindo. Exatamente. E tem uma outra problemática aí que nós não trouxemos também, mas que é a questão, né, dessas não regulares ou regularizadas, que é a venda indiscriminada de bebida alcoólica, inclusive para menores de idade, famoso copão. Então, isso é um problema e a gente tem que estar atento. O poder público tem que ter meios de fiscalizar e regulamentar de acordo, né, para que as pessoas possam sim empreender, né, evoluir, mas com responsabilidade. Como disse o vereador, falar de segurança é falar
de forma multissetorial, né? São vários assuntos que se cruzam, né? Que se interligam. Vereador Cabo Elinho, do PL, nosso convidado hoje aqui no programa Fala Câmara Entrevista. Muito obrigada pela tua participação, vereador. Eu que agradeço, Lide, e seguimos aí à disposição, né, da TV Câmara, mas de todos os munícipes. Tudo aquilo que precisar estiver ao nosso alcance, vocês podem ter certeza que a gente vai estar trabalhando para a evolução da nossa cidade. Aqui no gabinete e também pelas redes sociais, né, vereador? Sem dúvida. Aliás, não sei se vai constar aí, mas @cabo.elinho é o Instagram e tem Hélio V. Ferreira, que é o Face. E a gente atende a todos, inclusive pelas redes sociais. Tá dado o recado. Mais uma vez, muito obrigada, vereador, pela presença. Eu que agradeço, Lide. Agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru. E lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só procurar TV Câmara Bauru. Até a próxima!